A luta que você precisa travar com Deus é sozinho. A luta que você precisa travar com Deus é você e Deus. Eu preciso da tua bênção, Senhor. Não importa se você está ferido, não importa se você está machucado, não importa se você está com dor, coloca dentro de você: eu preciso da tua bênção, Senhor. Eu quero a tua bênção sobre a minha vida, Senhor. Boa noite, pessoal. Todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Está tempo de chuva lá fora? Sim ou não? Tá? Estou percebendo falta de um monte de gente aí. Não interessa. Não interessa se está tempo de chuva ou não. É assim. Eu sempre falo sobre isso, né? Nós damos as nossas respostas em dias desafiadores. E ainda mais depois de tudo que nós falamos ontem, né? Ainda mais de tudo que nós falamos ontem. Se você, porventura, não ouviu a mensagem de ontem, a mensagem de ontem é o tipo de mensagem que eu digo assim: não fique, é uma necessidade. É uma necessidade. Trate isso com muita seriedade, porque nós estamos falando sobre as distrações. A distração é o começo da ruína. E a mensagem ela é muito rica, ela é muito profunda, e nós aprendemos como é que o diabo, quando ele não tem condições de nos vencer diretamente, como é que ele faz, né? Qual é a artimanha dele para poder nos afetar, nos atingir ou nos derrotar. Então, é através das distrações. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Vamos lá. Ontem eu disse uma coisa que daqui a pouco eu vou reforçar sobre isso, porque nós temos escolhas a fazer. Você sabe, eu sempre digo que o preço todo mundo paga, né? Você escolhe que preço você quer pagar. Todo mundo vai pagar algum tipo de preço. Então nós vamos descobrir, nós vamos escolher que preço nós queremos pagar. Então nós podemos pagar o preço certo para desfrutar de uma vida abençoada, ou nós podemos pagar o preço por não pagar o preço certo. Nós podemos pagar o preço também por não estar disposto a pagar o preço. Uma vida poderosa tem um preço. Uma vida milagrosa tem um preço. Uma vida, como a Bíblia diz, abundante tem um preço. Uma vida de sucesso tem um preço. Nós é que decidimos se nós estamos dispostos a pagar esse preço ou não, mas o preço todo mundo paga, algum preço você vai pagar. Eu gosto sempre de lembrar que existe a dor da mudança ou a dor do fracasso. A gente também escolhe qual dor é que a gente quer passar. A dor da mudança, porque mudar dói, crescer dói, ou a dor do fracasso, que é aquela dor: por que eu não mudei? Por que eu não fiz? Por que não paguei o preço? Né? Por quê? Por que não me foquei? Por que me distraí? Então, uma das coisas que nós falamos ontem foi que Sansão foi gerado com um projeto, com um propósito: libertar Israel da opressão dos filisteus. Os filisteus nunca foram páreo para Sansão. Nunca.
por mais que era um povo poderoso, eles nunca foram páreo para Sansão. Nunca puderam vencer Sansão. Mas qual foi a derrota de Sansão? As suas distrações. Então foi muito fácil derrotar Sansão, porque já que nós não podemos vencê-lo na guerra, então vamos vencê-lo colocando uma isca, uma distração chamada Dalila. Uma distração chamada Dalila. Dalila não tem aparência de morte. Não tem aparência de destruição. Dalila tem uma aparência linda, algo bom, maravilhoso. Dalila é o que a Bíblia chama de mel, é doce. É o final que é ruim, é o final. E aí, nós perguntamos, todo mundo tem uma distração, todo mundo tem uma Dalila. Essa Dalila pode se chamar, não literalmente Dalila, mas pode se chamar redes sociais, amizades, amigos, trabalho excessivo, achando que é pelo o tempo 100% dedicado, inclusive sacrificando as coisas que são as prioridades, como o relacionamento com Deus, adoração a Deus e família. Então nós vamos sacrificando o que realmente é importante, mas tudo isso é distração. Nós falamos que quando Moisés foi a Faraó para determinar que deixasse o povo sair para adorar a Deus, a tática de Faraó foi aumentar a carga de trabalho, porque se eu aumentar a carga de trabalho, eles não vão ter energia, não vão ter tempo, não vão ter disposição para adorar a Deus. Então, essa é a tática que o mal usa nos dias de hoje. Então eu vou começar aqui, vamos para Gênesis 32, Gênesis 32, a partir do versículo 22, que diz assim, ó: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio, ou vale de Jaboque, levando consigo suas duas mulheres, suas duas concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Diga comigo, mas ele ficou para trás. Só quero que você pronuncie bem forte, audivelmente, essa palavrinha que está aí. Ele ficou para trás. Grave essa palavra, sozinho. Porque tem lutas que você vai ter que lutar sozinho. Tem guerras que são suas sozinho. Tem batalhas que são suas sozinho, você e Deus. Há batalhas que você não vai ter ninguém, é você e Deus, principalmente aquela que define a tua vida, principalmente aquela que estabelece a bênção de Deus sobre a tua vida. Essa não é travada com outras pessoas. Essa é você e Deus. Essa é você lutando sozinha. Pelo quê? Pela bênção. Então diz assim: mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Veio o quê? Era um anjo. Um anjo que veio e lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, isso para mim é incrível. Isso mostra,
Peraí, se ele está lutando com um anjo, se eu mudar essa tradução, talvez até na sua Bíblia esteja anjo. Isso para mim é tão impactante. Como é que o anjo viu que não podia vencê-lo? Que conclusão? Por que o anjo chegou a essa conclusão que não podia vencê-lo? Havia tamanha determinação dentro dele. Havia tamanha determinação, diga isso, determinação. Havia uma determinação muito grande dentro dele. O anjo viu que não podia vencê-lo. Porque ninguém pode vencer uma pessoa que está determinada a vencer. Ninguém consegue vencer uma pessoa que está determinada a vencer. Não, não é uma pessoa que está com vontade de vencer. É uma pessoa que está determinada a vencer. Não, não é uma pessoa que gostaria de vencer. Gostaria só expressa preferência. Está cheio de pessoas que dizem, eu gostaria que a minha vida fosse assim, gostaria que a minha vida fosse assado, gostaria que a minha vida é só preferência. É diferente. Eu estou determinado, eu estou comprometido, eu estou determinado a viver os meus sonhos, eu estou determinado a alcançar a bênção sobre a minha vida. Eu quero a bênção de Deus, eu acredito. Por que ele lutou pela bênção? Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse, solte-me, pois já está amanhecendo. Vamos lá em voz alta, diga comigo, não solto, enquanto o Senhor não me abençoar. Agora, veja bem, sozinho, diga comigo, sozinho, cansado e ferido. Vem cá, vamos lá, diga mais uma vez, diga sozinho, vou até melhorar. Se deslocou a coxa dele, ele estava com dor. Não estava? Com dor, ele estava com dor, estava doendo. Porque o texto mostra que ele saiu mancando. Ele estava doendo. Cansado porque ele lutou uma madrugada inteira. Estava ali, não te solto enquanto não me abençoar. Não te deixo enquanto não me abençoar. Volta ali, por favor. Então o homem disse, solte-me, pois já está amanhecendo. Diga comigo em voz alta, não solto, enquanto o Senhor não me abençoar. Respondeu Jacó. Por isso que eu sempre digo, gente, tem um padrão. A Bíblia é o modelo. A Bíblia é o modelo. Aprenda que tem um padrão. Esse é o padrão que Deus está acostumado. Pessoas com dor, pessoas cansadas, pessoas... Ele estava sozinho, porque nós podemos lutar juntos por muitas coisas. Mas se você quer a bênção de Deus sobre a tua vida, você vai ter que aprender a lutar sozinho. Isso é sua particularidade. Se você quer que a bênção de Deus se estabeleça sobre a tua vida, você vai ter que aprender a lutar sozinho. Bispo, eu preciso de ajuda. Você tem ajuda. Mas tem particularidades que é só você e Deus. É você nas suas madrugadas. É você com as suas dores. É você dizendo, Senhor, sabe por que eu estou aqui? Porque eu acredito que a tua bênção é a diferença na minha vida. Senhor, sabe por que eu estou aqui? É porque eu acredito, eu preciso da tua bênção. Eu creio nela. Sozinho, cansado, ferido, com dor, e dizendo o quê? Não, dizendo o quê? Você está aqui comigo, não está? Sim ou não? Dizendo o quê? Sozinho, cansado, ferido, alta madrugada, lutando, não te solto
enquanto o Senhor não me abençoar. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó. O que quer dizer Jacó, gente? Que mais? Enganador, suplantador, mentiroso. Como você se chama? Eu sou Jacó. Eu sou enganador. Eu sou o suplantador. Eu sou aquele que até hoje lutou na força do meu braço, lutou nas minhas artimanhas, acreditando que eu poderia vencer do meu jeito, da minha maneira. Eu sou aquele que eu sempre dei o meu jeitinho. Eu sou aquele que eu acreditava muito na força do meu braço, na minha capacidade, na minha habilidade. Eu sou Jacó. Eu sou enganador. Eu sou aquele que até hoje eu menti, eu enganei. Mas eu não quero mais. Eu não quero mais ser Jacó. Porque o Jacó, ele estava prestes, depois de ir tão longe. Nós estamos no capítulo 32, no capítulo 33 você vai vê-lo ter um encontro com seu passado. E vinha um irmão furioso para tirar a sua vida. E se a bênção de Deus não estivesse estabelecida ali sobre ele, se ele não tivesse lutado pela bênção de Deus, ele poderia não só perder tudo, que ele já estava rico aqui, mas não tinha nada estabelecido. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quem estava comigo ontem? Ontem eu falei uma coisa que eu vou trazer isso aqui hoje para vocês, para a inversão de valores, para a mudança de valores. A semana passada eu estive com esse casal, Emerson, levanta a mão, você é a doutora Tatiana. Eu estive com esse casal, e depois até, se a gente tiver oportunidade, eles vão renovar o testemunho deles, compartilhar a história deles, que vale a pena. E eu fui com eles, eu tinha marcado com eles, eles têm agropecuária, 2 agropecuárias, e eu fui com eles, marquei com eles a semana passada, e nós fomos orar nas empresas, orar na indústria, e depois nós nos direcionamos, nós fomos para Catanduva, que nós estávamos perto ali de Catanduva, acabamos de chegar em Catanduva. E aí, quando nós estávamos entrando em Catanduva, nós olhamos na entrada de Catanduva, naquela avenida do aeroporto, olhamos ali, tem aquelas concessionárias muito grandes ali. E quando eu estava passando, que eu estava até comentando com ele sobre algo que eu já tinha comentado aqui no culto, eu olho na porta das concessionárias, tudo fechado, luto. Lá, todos os papeizinhos pregados, luto. E aí, esse é um caso que eu contei a semana passada, nunca brinque com o mundo espiritual, contei a semana retrasada, nunca brinque com o mundo espiritual, porque esse é o caso que alguém diz para mim assim: olha, se existe uma reencarnação do fulano, a reencarnação é o ciclano, que é esse que faleceu agora. E aí, 2 coisas pesou para mim. Se dinheiro pudesse comprar vida ou saúde, tem com força para gastar por muito tempo. Mas com força, tem muito para gastar por muito tempo. Pode jorrar milhões no hospital que tem para ir. Mas dinheiro não compra tudo. Segundo ponto é que eu disse, muito cuidado, porque o mundo espiritual não quer saber quanto você tem na conta bancária.
O mundo espiritual não quer saber se você tem muito dinheiro, se tem pouco dinheiro, se você tem milhões ou não. Quando ele entra na vida de uma pessoa, acabou, é igual o Jó, está lá, igual o Jó. Ele vai sondando, quando o muro de proteção, que é do Senhor, o muro é tirado, ele entra, e quando ele entra, ele vai devastando, é uma desgraça atrás da outra, uma tragédia atrás da outra. Está lá Jó falando do que é uma riqueza na vida do homem, né? Está vendo? Está vendo como ele é rico? O Senhor o abençoa tudo que ele tem um muro ao redor dele, ao redor da família dele, ao redor de tudo que ele tem. O Senhor abençoa tudo que ele faz. Vê como ele é rico? Até o muro ser tirado. Aí, qual é o ponto que pega para mim? Porque, às vezes, a nossa vida é tão corrida, é tão agitada, que não temos tempo para nada. Não é verdade? Não podemos parar, não tenho tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Inclusive, alguém ontem disse, quando eu falei, alguém disse, eu já trabalhei em uma das empresas. E um dia ele foi convidado para participar de um culto. E ele disse que ele não tinha tempo para isso. Tem problema. Tudo na vida são escolhas. Agora, é o seguinte, o que mais gritou para mim é que a gente não tem tempo, não fecha um dia sequer para fazer um culto de ação de graça, mas a gente pode fechar 3 para fazer luto. Por luto a gente pode fechar. Para louvar, adorar, para buscar a Deus, a gente não pode. Percebe que existe uma inversão muito grande. Para desgraça a gente para tudo. Para bênção, para louvar, para gratidão, a gente não para nada. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Essa empresa não era muito melhor, essa empresa ter fechado as portas para poder fazer um culto de ação de graça por todo o bem que o Senhor tem feito? O que será que seria melhor? Deixar de faturar um dia para louvar, agradecer a todo o bem o Senhor, ou fechar um dia, 2 dias ou 3 dias para luto? Pelo falecimento. Às vezes a gente não pensa nessas coisas, mas a gente deveria pensar. A gente deveria pensar e inverter um pouco os valores, porque os valores estão totalmente invertidos. É como disse ontem, você pode morar num triplex, quadriplex, mora lá sozinho, sem as pessoas que você ama, vê se é maravilhoso. Compra um rancho top, compra um rancho, assim, um paraíso na terra, vai para lá, fica lá sozinho. Veja que o rancho vai virar um inferno. More numa casa de 2, 3, 4, 5 mil metros quadrados, um palácio, fica lá sozinho. Veja se vale a pena, se é gostoso. Você vai ver que tudo isso não tem propósito, não tem sentido se as pessoas que você ama não estiverem com você. Primeira coisa, faltou a bênção de Deus, já vai virar um inferno. Se faltar a paz, a presença do Espírito Santo, casa grande só serve para você ter medo. Não é verdade? Não vai nem de um cômodo para o outro. Né? Fica aquela coisa ligeira assim, parece que tem sempre alguém nas costas, querendo te pegar nas costas. Então, inverta os valores. É muito melhor você... Espera aí, Provérbio diz assim, diga comigo, a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Tem muita gente enriquecendo e à base de muita dor. Vou mudar a tradução, diga comigo, a bênção do Senhor é quem enriquece e nada do que você pode fazer pode substituir lá. Nada do que você fizer substitui a bênção do Senhor sobre a sua vida. Se Deus não te abençoar,
Você pode até um certo ponto conquistar alguma coisa, mas à base de muita dor. Quando você olha para trás, é um rastro de destruição. É uma devastação. Por que Jacó lutou tanto pela bênção do Senhor? Então, o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. O seu nome não será mais Jacó. O seu nome não será mais enganador. Seu nome não será mais suplantador, seu nome não será mais mentiroso. Você, diga comigo em voz alta, você lutou com Deus. Como é que você luta com Deus? Na oração. Como é que você luta com Deus? Eu preciso da tua bênção, Senhor. Eu preciso da tua presença na minha vida, eu preciso do teu espírito, eu preciso da tua proteção. A tua bênção é a diferença na minha vida, Senhor. É o favor de Deus que te coloca à frente. Eu e você vai passar e a terra permanece. A terra não é minha nem sua. Nós vamos passar, a nossa geração vai passar e outros vão ocupar. Olha que tolice. Às vezes a gente prioriza coisas que não deveria ser a prioridade. Nós priorizamos coisas que deveriam estar lá em terceiro, quarto, quinto lugar, e olha lá. Porque tem coisas que realmente são as prioridades e a Bíblia ensina isso. Você lutou com Deus, diga comigo, e lutou com os homens. Mais uma vez, diga, você lutou com Deus e com os homens e venceu. Aí, olha, por que lutou com os homens? Porque Jacó foi trabalhar para Labão e por 10 vezes ele foi enganado por Labão. Se ele não tivesse feito um voto com Deus, Labão tinha metido o pé na bunda dele, porque não tem ninguém que é leal e fiel a ninguém. Você sabe disso, né? Sim ou não? Sim ou não? Quer que eu te provo isso? É simples. Até aquela pessoa que você fez uma aliança na separação vai levar tudo que você tem, né? Igual lembra daquele que foi prefeito de São Paulo, Pita? Quem lembra, gente? Quem lembra? O cara ocupava uma posição. O dia que ele resolveu, ele pisou na bola com a mulher botou ele dentro da cadeia, porque ela sabia todos os podres dele. Levou o patrimônio dele e botou ele na cadeia ainda. Entendeu? Então, às vezes você fala, não, é meu irmão, não, é meu amigo, não, é meu filho. Jacó disse assim para Labão: se não fosse o meu Deus, se não fosse a bênção do meu Deus, você tinha me despedido com mãos vazias, com a mão na frente e outra atrás. Por 10 vezes ele mudou o acordo com Jacó, enganando Jacó, mentindo para Jacó, tentando lesar. Se não fosse a bênção de Deus sobre Jacó, ele teria arrancado tudo de Jacó. Está entendendo? Mas Romanos 8:28 se cumpria na vida de Jacó. Cada vez que ele mudava o acordo com Jacó, Deus abençoava. Quando ele dizia assim, olha, o que nascer listado será o teu salário, Deus tocava, mexia na natureza dos animais, na genética dos animais, nascia só salpicado. Quando ele virava e dizia, não, só listrado será o seu salário, Deus ia lá, tocava na genética dos animais, nascia só listrado. Porque ele tinha uma aliança com Deus. A bênção de Deus estava sobre a vida dele. E, na verdade, Deus estava fazendo transferência de riquezas. Quem está entendendo, gente? Por isso, seu nome será Israel. Qual o significado de Israel? Campeão com Deus. Você não vai ser mais um enganador. Você não vai ser mais o defraudador, você vai ser o campeão com Deus. E o abençoou. Olha a bênção, eu não te deixo, diga comigo, sozinho, cansado, ferido, com dor, mas lutando pela bênção. Isso é determinação.
o anjo viu que não podia vencê-lo, porque uma pessoa determinada a alcançar a bênção, ninguém pode vencê-lo. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber meu nome? E ali abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel. Ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa, que é aquela frase maravilhosa: nunca saia de uma batalha, de uma guerra só machucado, saia abençoado. Ele saiu mancando, mas o quê? Mancando, mas o quê? Ficou uma marca? Ficou, mas ele foi abençoado. É assim que acontece conosco. As nossas batalhas podem deixar marcas, as nossas batalhas podem deixar cicatrizes, mas nós nunca saímos de uma batalha unicamente feridos. Nós saímos abençoados. Tem uma diferença grande, não tem? Sim ou não? Tem muita gente que saindo das batalhas só ferido. Outros saindo feridos, Deus cicatriza, Deus cura, mas abençoado. Esse é o importante. Então, essa é a visão da pessoa que ela está determinada a vencer. Essa é a postura da pessoa que ela luta pela bênção do Senhor. Eu preciso da tua bênção, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu preciso da tua bênção. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto. Diga comigo, 40 anos pelo deserto. Até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Visto o que, gente? Visto o que, gente? Por isso andaram 40 anos em círculos no deserto. Visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles colocou o quê? Em lugar deles colocou quem? Olha que coisa linda. Nós temos a oportunidade que os nossos pais não tiveram. Nós podemos viver coisas que os nossos pais não viveram. Nós podemos chegar a lugares que os nossos pais não chegaram. E lamentavelmente, porque os nossos pais não tiveram o conhecimento que nós estamos tendo. Os nossos pais não aprenderam o que nós estamos aprendendo. Olha que coisa. Os pais não obedeceram, mas os filhos entraram. Os pais não pisaram na terra prometida, mas os filhos pisaram. Mas antes de entrar na terra prometida, era importante, era preciso que isso acontecesse. E estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estava até o acampamento, até se recuperarem. Por que circuncidado? A Bíblia diz, olha após a circuncisão. Então o Senhor disse a Josué: hoje, diga comigo, removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Hoje eu removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Hoje eu removi de vocês. Hoje. Depois do quê? Da circuncisão. Gente, o que é circuncisão? Um corte na carne. Fala bem alto assim, circuncisão. Onde acontece a circuncisão hoje? Aonde? Aonde acontecia no passado? Na carne. A circuncisão era um corte na carne. A circuncisão era arrancar um pedaço do órgão, da pele, do prepúcio, do órgão genital masculino. O homem passava por isso, era um corte na sua carne,
era uma aliança, aquilo era um sinal de obediência, era uma marca que ficava na carne do homem como símbolo de submissão e aliança para com Deus. Hoje é feita onde? Coração. A minha carne já está cortada. Eu tenho um corte na carne, já foi feito no meu coração. Eu tenho uma aliança com Deus, eu estou debaixo de uma autoridade. Deus é autoridade sobre a minha vida. A circuncisão é a do coração pelo Espírito. Romanos diz. Por quê? Enquanto nós não circuncidamos, não nos circuncidamos, ou não acontece a circuncisão na carne, nós não podemos vencer a humilhação. A humilhação não pode ser removida. Está entendendo ou não? Sim ou não? Bispo, é estranho o que o senhor está falando. Não, não é não. Você quer que eu seja bem direto? Meu vocabulário é bem direto. Sabe o que é circuncidar a carne? Para de ser vencido pela carne, meu filho. Para de quem manda é a carne. Você só faz o que a carne pede. Para, porque se você não governa a sua carne, você não vai governar nada. Se você não governa as suas emoções, se você não governa a sua carne, você não pode governar nada. Como é que Deus vai poder colocar você numa posição de honra, levantar você, exaltar você, confiar coisas grandes nas suas mãos, se você não está debaixo de uma aliança, se você não está debaixo, sabe? Às vezes fala assim, você pode mentir? Posso. Sou homem como você, sou homem como qualquer outro. Mas por que eu não minto? Porque eu tenho uma circuncisão, eu tenho uma aliança com Deus. Não vou mentir, por quê? Porque a Bíblia fala sobre a mentira, eu estou debaixo da autoridade, a Bíblia me ensina, seja do sim, sim, não, não, o que passa disso é maligno. O pai da mentira, quem é? Eu não quero ser filho dele, você quer? Sim ou não? Então, como é que começa a circuncisão na carne? É sim, sim, não, não. Não tem meias palavras. Minha carne não me domina, minhas emoções, eu governo ela, eu decido aonde eu vou colocar os meus olhos, eu decido aonde eu vou colocar as minhas mãos, eu decido aonde eu vou pisar com a planta dos meus pés, e se isso for entristecer o meu Deus, não, eu estou debaixo de autoridade. Se isso for quebrar a minha aliança com meu Deus, não, eu estou debaixo de autoridade. Se isso for comprometer o meu propósito, não, eu estou debaixo de autoridade. Existe alguém que governa a minha vida, existe um Senhor, eu não sou o Senhor da minha vida, existe um Senhor que está acima de mim. Servo não faz a sua vontade, servo faz a vontade de quem? Do seu Senhor. Deixa eu voltar aqui para você. Essa pessoa, talvez muitos de vocês conhecem, eu não vi o caso. Morreu em cima de uma cama, numa doença degenerativa. Sabe o que é uma doença degenerativa? Você sabe, né? Degenerando os seus órgãos, degenerando fisicamente, porque foi encolhendo em cima de uma cama. Por quê? De onde veio isso? Não sei. Hoje eu falei uma coisa muito séria. Posso falar uma coisa para vocês aqui hoje? Vou falar duas coisas. Quem é patrão aqui, levanta a mão. Quem é patrão? Quem é funcionário, levanta a mão, por favor. Vou falar duas coisas para vocês, funcionários. A Bíblia te ensina, sirva ao seu patrão como se fosse ao Senhor. A sua recompensa virá dele. Honre e sirva o seu patrão como se fosse ao Senhor. Quem é patrão? Cuidado, não lese o seu funcionário. Porque a Bíblia diz que se você lesar e reter o salário dele ou lesá-lo, e ele clamar, Deus vai cobrar de você. Você não tem para onde correr. Deus vai cobrar. E se Deus é o cobrador, meu filho, pior coisa que tem, né? Eu sempre digo para as pessoas assim, ó, que chega na igreja endividada, quebrada. Eu sempre pergunto assim, para quem você deve? Devo para banco, devo para fornecedor, devo para funcionário? Eu digo assim, ordem de prioridade. Funcionário é sagrado, paga. Peça a Deus para te honrar e vai e paga. Esse é sagrado. Porque a Bíblia diz que se clamar vai subir.
Olha como é sério. Olha como é sério. Nós estamos aqui o quê? Para aprender a vencer. Como é que a gente aprende a vencer? Porque não tem curso, treinamento, não tem network nessa vida que te faz ser uma pessoa bem-sucedida se a mão de Deus não estiver sobre você. Pode fazer network até não querer mais, que você não vai sair do lugar. Te afirmo isso. Te afirmo isso. Não, caminha debaixo da bênção. Eu quero fazer correto, preciso da bênção de Deus sobre a minha vida. Eu quero como Jacó aqui, ó, caminhando, a bênção de Deus sobre a minha vida. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Ficou aonde, gente? Ficou aonde? Vocês que estão aí no fundo, ficou aonde, gente? Ah, bom, achei que vocês não estavam me ouvindo. Marta, porém, estava ocupada com o quê? Muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, tu não importa que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Vem cá, que loucura, não é? Jesus está na tua casa visitando você. Você com oportunidade de ter uma mentoria VIP, orientações profundas, não é verdade? Imagina eu lá com vocês semana passada, aí a Tatiana nervosa, estressada, porque o Emerson, eu estou lá sentado junto com eles, conversando, orando com eles, compartilhando, e a Tatiana estressada, porque o senhor não se importa que o Emerson não me ajude? Aí eu teria que falar: Tatiana, você está ansiosa, fatigada, com tantas coisas, apenas uma importa. Essa uma, ninguém pode tirar de você. O que Deus coloca dentro de você, ninguém pode tirar de você. Porque o que Deus coloca dentro de você vem carregado de unção. O que Deus manda, Deus financia. Está entendendo ou não? Se Ele não mandou, não vai, porque não vai dar certo. Ele não financia o que Ele não mandou, mas se Ele mandou, Ele financia. Ele vai te abençoar. Ele vai te honrar. Respondeu Jesus: Marta, você, diga comigo, está preocupada e inquieta com o quê? Mas aí ele diz o quê? Todavia apenas o quê? Apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será o quê? Você já viu esse mistério na vida do povo judeu? Você já viu esse mistério? Tenta comprar dele no dia sagrado dele. Tenta conversar com ele na hora sagrada dele. Tenta fazer negócio com ele no momento que é sagrado, é o momento dele com Deus. Ele não te responde, ele não te atende, ele não faz negócio com você, ele não compra, ele não vende de você no dia sagrado dele. E por que ele é mais rico que a maioria das pessoas? Por que eles são mais ricos do que a maioria das pessoas? Porque evangélico prioriza a Deus de boca, você sabe, né? Não nessa igreja, na de cima ali. Né? Na de cima ali. Nessa aqui não, aqui só tem gente que prioriza a Deus. Deus está em primeiro lugar. É ou não é? Sim ou não? Pelo menos depois da manhã vai fazer 2 dias que isso é firme. Né? Isso é uma regra depois da manhã, principalmente para quem estava aqui. O cristão Marta, ele está sempre ocupado, envolvido com tantas coisas, então ele nunca tem tempo. Mas aí eu tenho que fazer uma conexão com hoje, com ontem. Cuidado com as distrações, porque as distrações é o início da tragédia. Cuidado com as distrações, porque se o diabo quiser te roubar, ele vai colocar distração, ele vai colocar uma Dalila na sua vida. Se o diabo quiser
te manter escravo de uma situação, ele vai aumentar a sua carga de trabalho. Ele aumentando a sua carga de trabalho, você não tem tempo para adorar a Deus. Se ele aumentando a sua carga de trabalho, você não tem disposição, porque você está cansado demais. Então, é a isca fácil para te manter no mesmo lugar. Vai te manter debaixo do mesmo jugo, da mesma escravidão. A distração, muitas vezes ela não é pecado, mas ela vai te levar ao pecado. Viu? Distração não é pecado. Às vezes ela não tem cara de pecado. Dalila já era pecado, mas Marta, por exemplo, aqui, os afazeres da Marta, essa ocupação, essa inquietação da Marta, não era pecado. Ela não estava reivindicando, cobrando algo que seria pecado. Não, mas a distração vai te deixar cego, a distração vai te deixar vulnerável, daqui a pouco chega uma isca fácil, porque Sansão não caiu do dia para a noite. Sansão foi caindo aos poucos. Ninguém cai do dia para a noite, você sabe disso, né? Sim ou não? Ninguém cai do dia para a noite. Nossa, escorreguei, caí. Não, já estava de olho, já estava flertando, né? A gente já estava flertando com o pecado à distância. Às vezes a pessoa fala assim, não, bispo, hoje não é segunda-feira, reunião dos empresários, não é reunião para conquista? Porque mais importante do que conquistar é você saber estabelecer a sua conquista. Conquistar, todo mundo conquista, em algum momento todo mundo conquista, mas quanto sustenta as suas conquistas? Quanto estabelece suas conquistas? Não é verdade? Se a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores, eu preciso da bênção de Deus sobre a minha vida. Eu não posso viver me distraindo. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus diz, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que havia sido convidado, venha, pois já está tudo pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar o que está escrito ali? O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, mas comprou por quê? Será que essa propriedade não foi compra com fruto de oração? Por quê? Será que esse não era um sonho? Será que a pessoa não orou assim, o senhor sabe o tanto que eu sonho em ter uma propriedade, o senhor sabe o tanto que eu sonho em ter minha casa, o tanto que eu sonho em ter meu sítio, meu rancho, o senhor sabe, meu Deus, me abençoa. Só que agora ele não podia ir para o banquete que o seu senhor estava convidando, porque havia comprado uma propriedade. Preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-la, por favor, desculpe-me. Quer dizer, o que eram 5 juntas de bois? Era o equipamento que trabalhava a terra. Né? Acabei de comprar um maquinário top, como eu perguntei ontem aqui para quem está envolvido no meio, né? Porque eu ungi uma máquina no ano passado, eu estava na minha cabeça, o valor da máquina era perto de 4 milhões, ele falou 3 milhões e 700, 800, né? 700, 3 milhões e 700, que coisa linda, né? Acabei de comprar uma máquina de 3 milhões, mas como é que você comprou essa máquina? A máquina é mais importante do que o banquete que o abençoador está preparando para você? Não dá para a gente parar, porque a gente não tem tempo para parar, mas o luto pode parar? Olha aqui para mim, por luto pode parar? Sim ou não? Por luta eu posso parar? Para desgraça eu posso parar? Por uma internação eu posso parar? Olha que porcaria. Olha que cegueira louca. Às vezes a gente não tem tempo, mas hora que chega o problema a gente tem tempo e para com tudo. A gente nunca tem tempo, está aquela correria, mas quando chega a desgraça a gente para com tudo. Não precisa ser assim não. Isso é burrice. Isso é falta de inteligência. Eu poderia estar fazendo isso, eu quero cada vez mais, o Senhor que me abençoa. A Bíblia diz que, Salmo 127, se você nunca leu o Salmo 127 com profundidade, vai lá e leia. Em vão é levantar cedo, dormir tarde,
os seus ele abençoa até quando dorme, até dormindo Deus está abençoando, até quando ele está dormindo, a bênção de Deus está trabalhando em favor dele. Mas tem gente que não faz, não é que conquista, mas a Bíblia diz: em vão será, em vão, vai levantar cedo, vai dormir tarde, mas é em vão. Ninguém quer trabalhar em vão, não é verdade? Sim ou não? Só a proteção de Deus sobre nós todos os dias. Porque às vezes a gente não tem noção de quantos livramentos nós temos todos os dias, sim ou não? Quantos você tem no dia a dia? Você já parou para pensar quantos livramentos? Nós estamos nas ruas aí, gente. Quantas pessoas, quantas situações que nós vemos, de pessoa está certa, está na mão certa, é um acidente, alguém que vem, perde o controle, vem, atropela, ou situações de maldade, literalmente, ou quantas pragas, quantos... Chegou para mim a notícia agora há pouco, minutos antes de eu descer, aquele garotinho que nós estávamos orando por ele, acho que acabou agora à tarde de amputar o braço. Quem é pai, quem é mãe aqui, levanta a mão. Será que nós temos algum problema, gente? Meu Deus, seus filhos com saúde, seus filhos guardados. Um pai ainda, eu respondi, agora há pouco, louvado seja Deus, tem vida. Não é fácil não, mas ainda tem vida. Não é verdade? Tem vida. Ainda, se recupera, vive uma vida normal. Tem vida. Que problema nós temos? Quanto será que esse pai, se tivesse hoje na conta bancária, daria para dar o braço a esse filho, para que esse filho não perdesse o braço? Daria tudo. Daria ou não daria? Sim ou não? Só quem ama demais o dinheiro, meu filho. Só quem é escravo dele que não faria. Então a gente tem que agradecer a Deus nas mínimas coisas. Priorizar a Deus, porque eu vi esse pai parar a vida. Eu vi esse pai parar a vida para cuidar desse filho, dentro de um hospital agora. Agora imagine, você não tem tempo, de repente você para toda a tua vida para se dedicar a um propósito. Bispo, por que Deus permitiu isso? Não me interessa. Eu sou o primeiro, aprendi nunca a questionar a Deus. A Bíblia não diz o seguinte: se um membro for para te levar para o inferno, não é melhor que você perca ele? Sim ou não? Porque perfeitinho no inferno, não é verdade? É muito melhor você entrar a ser um membro no céu do que perfeito no inferno. Tem gente que às vezes é o amor de Deus por ele. Tem gente que é o amor de Deus por ele. Outro ainda disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Mas meu filho, quanto tempo você lutou? Você achou que você ia ficar sozinho? Você achou que não ia casar? Você achou que ia ficar para titio, para titia? Você achou, algum momento você achou que nunca ia constituir família? Agora Deus te dá uma família e você não tem tempo para buscar Deus, porque agora as coisas do casamento é mais importante, da família é mais importante? Que sermão duro, bispo. Duro é a vida, filho. Duro é quando a gente está lá no fundo do poço por ter ignorado coisas que a gente nunca poderia ter ignorado. Eu falo que eu sou muito mais rico. Homens como eu, louvado seja Deus por tudo que eu passei. Mas como eu aprendi. Sabe uma pessoa que pouco se importa para a sociedade? Sou eu. Não me importo. Nada. Não tenho preocupação alguma. Para mim, é como Paulo diz, tudo que passou é como lixo. É como lixo, como merda, como esterco. Eu aprendi com a vida. Eu não troco tempo com ninguém, o tempo com Deus por ninguém. Eu não troco tempo com ninguém
tempo que eu poderia estar com a minha família ou no meu propósito. Não. Existe uma prioridade. Primeiro, Deus. Segundo, minha família. Terceiro, estou aqui com vocês. A obra. O senhor cuida da sua família? Vixe, minhas primeiras ovelhas são os meus. Minhas primeiras ovelhas são eles. São os primeiros que eu prego, são os primeiros que eu ensino, são os primeiros, também de vez em quando, sabe, a tua vara e o meu cajado me consolam? É uma vara e um cajado, é uma vara, entendeu? Dou com a vara e consolo com o cajado, dou com a vara e puxo com o cajado. Mas é isso é amor. Isso é amor. Quem está entendendo? A quem muito é dado, se a gente quer mais, então se prepare. Tudo que Deus nos deu tem propósito, tudo que Deus nos deu é para glorificar o nome dEle. Digo-lhes, pior é isso aqui, ó o que é pior, diga comigo, e lhes digo, nenhum daqueles que foram, o que está escrito ali? Que foram o quê? Você já ouviu muitos são chamados e poucos escolhidos? Chamado todo mundo é. Mas chega um momento que os convidados especiais, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Chega. Lutei demais. Estou te convidando para um banquete incrível. Não, agora não. Quem está entendendo, por favor? Quem quer a bênção de Deus para a sua vida? Eu não vou ler esse texto, mas eu gostaria que você anotasse para você ler depois. Ou senão eu dou uma lida rápida aqui, eu faço uma leitura dinâmica para você. Posso fazer? Rápido para a gente orar? Você quer poder real ou você quer ilusão? Ilusão a gente já viveu muito tempo. É ou não é? Vivemos iludidos no mundo, vivemos iludidos por tanto tempo com tantas coisas. Olha o que a Bíblia diz: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, mas não quer dizer que ele fosse, tá? De vez em quando aparece muito Simão por aí, que ele se diz muito importante. Todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder, por tudo sem discernimento, o homem era um homem feiticeiro, um homem que vivia para iludir. O povo estava dizendo que ele era cheio do poder de Deus. Mentira, eles o seguiam, pois ele o havia, lê essa palavrinha aqui, iludido com sua, durante muito. Estava todo mundo iludido, Simão enganando, Simão iludindo, não tinha poder real na vida de Simão e iludindo um monte de tonto. Então, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Simão também creu e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Olha que coisa linda. E o povo recebendo o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça você com seu dinheiro, vai para o inferno, meu filho, pereça você com seu dinheiro. Você pensa, vamos lá em voz alta, diga comigo, você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro?
Você pensa que você pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você pensa que você pode comprar o Espírito Santo com dinheiro? Você pensa que você pode comprar algo espiritual com dinheiro? Pereça você com o teu dinheiro. Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Você quer poder real ou você quer viver iludido? Tinha muita gente sendo iludido. Tinha muita gente vivendo iludido. Não queira viver de ilusão. Ilusão passa. Ilusão passa. Ilusão não sustenta nada. Ele estava acostumado a iludir, fazia mágicas, tinha lá suas habilidades, enganava a gente sem discernimento, mas quando ele viu nos discípulos poder real, ele ficou encantado com aquilo. Eu quero isso. Só que o erro foi achar que ele podia comprar com dinheiro o que você não pode comprar com dinheiro. E sabe o que Deus está procurando? Volta o versículo. Porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Você vê, tendo a oportunidade, creu na pregação, creu, foi batizado, mas ainda o coração não era reto. Vivia iludido, estava preso, amargurado, era um amargurado. Diga essa palavra, era um amargurado, preso pelo pecado. Queira viver um poder real, gente. Queira viver algo real. Você não precisa fingir nada. Eu sempre falo sobre isso, eu bato muito nessa tecla. Se tiver que pagar um preço, pague para viver. Seja real na sua vida. Que tudo na sua vida seja real. Que o seu relacionamento seja real. Não se contente em muitas pessoas olhar para você e achar que você é alguma coisa, quando Deus está olhando para você e dizendo assim: você é um pobre, você é um cego, você é um miserável, e a casa vai cair. Não queira ser tão conhecido, é muito melhor ser desconhecido na terra e ser conhecido nos céus. Viu? Ser bem famoso nos céus. Quando falar o seu nome nos céus, todo mundo sabe quem você é. Porque tem muita gente que é muito conhecido na terra, mas não tem fama nenhuma no céu. Ninguém sabe quem é ele no céu. Que nós possamos. E isso quer dizer, bispo, que eu não posso ser uma pessoa influente? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Quanto mais poder real você tiver, mais influente você será. Mas sem ilusão. Sem se corromper. Sem seguir o caminho que a grande maioria está seguindo, casa na areia. A hora que chegar uma boa tempestade, você vai ver uma leva. É o que mais acontece. Você verá uma leva. Você verá a enxurrada levar uma leva. Por quê? Porque não tinha solidez, não estavam edificados. Edifique sua casa na rocha, edifique seu casamento, edifique seu negócio na rocha. Viva um poder real e não ilusão. Muita gente já viveu de ilusão há muito tempo, sabe no que vai dar. Viver ilusão é idiotice, não vai dar certo. Amém? E eu fico feliz de poder falar com você. Sabe por que eu falo como eu falo? Que eu não tenho rabo preso com ninguém. E eu não quero que Deus cobre de mim. Ah, bispo, mas o senhor tem medo das pessoas achar a igreja dura, a palavra dura? Não, não tem. Nem um pouco. Porque eu não quero uma igreja inflada. Tem muita igreja inflada. Na hora de secar o bagaço, não acha, a hora de passar na peneira ali, não quero igreja inflada. Infla. Todo mundo, daqui a pouco, a hora que vai, na hora do vamos ver mesmo, cadê o cristão verdadeiro? Cadê o nascido de novo? Você não acha? Quero uma igreja de homens e mulheres comprometidos. Realmente, viver a palavra, eu não vou dizer para você que é fácil, senão todo mundo estaria vivendo. Mas, não tem outra alternativa.
Não tem outra coisa. Então, pega isso para você. E a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma. Eu estava com o Emerson e com a Tatiana, e é tão bonita a história desse casal, tão bonita, e uma coisa que eu não sabia na história deles, vem cá, Emerson, vem cá, Tatiana. O Emerson é empresário, a Tatiana é advogada, e eu quero que eles compartilhem uma coisa aqui bem interessante, que eu já sabia um pouco da história deles, e tudo bem? Peguei vocês de surpresa, né? Olha que lindo, presta atenção, deixa eu falar uma coisa aqui, presta atenção nisso. O Emerson trabalhava numa agropecuária, numa empresa bem pequenininha, e, inclusive, o Emerson, né, se dependesse dele mesmo, talvez ele nunca teria dado os passos que ele deu, porque parece que não é, sabe aquela coisa da simplicidade, de onde você vem, peraí, será que isso é para mim? E a Tatiana foi uma grande motivadora, uma mulher sábia, que impulsionou, que motivou ele, enfim. E ele acreditou, e ele deu o passo de fé, e Deus preparou para ele, abençoou, ele comprou, montou a sua agropecuária, e a agropecuária dele tem sido tão abençoado por Deus, que hoje ele já é maior do que o patrão que ele trabalhava. A empresa dele é maior do que do patrão. E nós fomos um dia, ele já abriu a segunda unidade, ele já abriu a indústria dele, né? Já está fabricando ração, fabricando uma série de coisas, né? Era o sonho, aquele cara que trabalhava no agropecuário, né? Uma empresa pequena, né? Era o sonho, uma caminhonete, uma Hilux, hoje tem a Hilux do sonho, os negócios dele. E uma coisa muito bonita, que eu não sabia, a Tatiana, nada contra, viu? Tá ali meus queridos ali, eles sabem disso. A Tatiana fazia 7 anos que ela fazia tratamento com terapeuta. 7 anos. 7 anos rigorosamente. Até tentou levar o Emerson falou, mas isso não é para mim não. Né? 7 anos fazendo tratamento, e quando ela começou a frequentar a igreja, a palavra foi entrando dentro dela, a palavra foi movendo dentro dela. Um dia ela parou e falou assim, mas não está fazendo sentido para mim mais. Não faz mais sentido para mim. Eu não preciso mais disso, porque ela foi tomada por uma alegria, ela foi tomada por uma paz. Ela diz que ela sentia que faltava algo e não entendia o que faltava. E na verdade estava faltando o Senhor, né? A palavra entrando e trazendo esse preenchimento. E hoje ela 100%, ela se deu alta, né? Ela se deu alta, e inclusive quando ela foi falar com a terapeuta falou, não gostou muito, né? Tá certo, eu entendo que não vai gostar, mas ela estava livre daquilo, ela viu que não fazia mais sentido por tudo que ela estava vivendo e recebendo. Então, em poucas palavras aqui, Emerson, é isso que eu disse, né? Você era funcionário, uma empresa pequena, você trabalhava lá e você creu, acreditou, começou a dar seus passos de fé. Deus colocou o Marcelo na sua vida. Do Marcelo, né? O Marcelo, você via no Marcelo e você falou, Marcelo, quer saber, né, onde você frequenta, onde você vai, e vocês descobriram que era aquilo que estava faltando na vida de vocês, porque por mais que algumas coisas já estavam acontecendo na vida de vocês, mas não estava preenchido, não estava completo. É isso. Sempre faltava alguma coisa. A gente estava caminhando, mas estava sentindo falta de alguma coisa. E logo no princípio não entendemos, né? Aí foi quando, na verdade, eu falo que eu fiz o curso do Marcelo, foi começando a entender, senti nele essa... Eu falei, Marcelo, eu queria ir na igreja. Ele falou, então vamos, domingo a gente vai. E foi a primeira vez que eu vim aqui e nunca mais parei de vir, que eu achei o que estava faltando em mim, eu achei aqui. Hoje você tem 2 empresas e uma indústria. Isso, 2 empresas e uma indústria. Aquela empresa que começou pequenininha, Deus tem abençoado, prosperado, tem crescido, né? Hoje, como você diz, hoje você já se tornou maior do que, né, onde você trabalhava antigamente. Deus tem te abençoado, tem te prosperado.
caminhonete dos sonhos, crescido, né? Hoje eu vi lá a sua empresa, hoje chega de carretas, aquele que não tinha nem, né, nem para começar, não tinha o dinheiro, hoje chega de carretas. Tudo que eu tinha eu investi para começar, não tinha mais nada. Aí a Tatiane diz o seguinte, que eu também não sabia disso, foi ali junto que a Tatiane falou, 7 anos fazendo terapia, 7 anos. Quando você começou a frequentar a igreja, a palavra foi entrando, a palavra foi te preenchendo, a palavra foi mudando, e chegou um momento que você falou, poxa, não está fazendo mais sentido para mim. Como é que foi? Foi bem assim. Há 7 anos eu fazia terapia aqui em São José do Rio Preto, nós somos de Urupês. Eu vinha toda quarta-feira à tarde, não faltava por nada, porque eu buscava incessantemente preencher um vazio dentro do meu coração. Era um vazio enorme, era algo que parecia que nunca ia ser suprido. Era uma dor, era uma tristeza. Eu falava, nossa, mas eu faço tudo o que eu posso, eu tento de todas as maneiras estar inteira, preenchida. Não entendo o que acontece. E eu acho que muitas vezes na terapia eu até ajudava a terapeuta, porque ela sempre me dava um retorno muito grande do que eu vivia. Ela via muita luz em mim, ela via muita alegria, e aquilo era uma amizade, na verdade. E o vazio nunca era preenchido, e não era na terapia que eu ia encontrar. Quando nós chegamos aqui na igreja, acho que 2 semanas depois, 15 dias depois, eu me dei alta. Porque eu realmente fui preenchida por um amor maravilhoso, por algo assim inexplicável, foi assim extraordinário. E aí eu disse para ela, acabou, nossa amizade continua nas redes sociais até, porque acaba não se vendo, mas eu tenho certeza que ela tem um carinho muito grande por mim, ela sabia que eu estava indo no caminho certo. E é isso, e nós estamos aqui muito felizes e preenchidos, com o amor de Deus, cada vez mais crescendo, cada vez mais amparados. Nós entendemos que não é dinheiro. Quando a gente chegou aqui, o medo era de perder, o medo era muito de perder o que a gente tinha conquistado ou feito, e eu tinha muita responsabilidade da gente dar certo, porque eu trouxe ele e aquilo tinha que dar certo. Então, foi só Deus mesmo. Deus foi invadindo a nossa vida, foi preenchendo tudo, e nós estamos aí cada vez mais fortalecidos na fé, e nossa intenção hoje é ser pilar na igreja. Nós queremos crescer para ser aqui, se ajudar a todos e estar todo mundo junto, feliz. Deus tem honrado vocês, Deus tem prosperado vocês, né? O negócio de vocês, a gente percebe Deus encaixando tudo nos mínimos detalhes, até a indústria, né? A forma que Deus preparou para que vocês chegassem àquela indústria, e hoje vocês têm a indústria de vocês, né? Produzindo o produto de vocês para vender, as lojas de vocês, quer dizer, hoje, inclusive, eu ainda brinquei com eles, né, porque eles têm lá o grito do Marcelo, eu vou vencer. Eu falei, está na hora de mudar isso aí, colocar eu já venci. É verdade, estamos vencendo, né? Graças a Deus estamos vencendo. Feliz E próspero, isso é o que eu acho que é prosperidade, que a gente tem. É mais do que dinheiro. A gente tem tudo que a gente quer, e o dinheiro vem em consequência disso daí. Feliz, Tatiana? Muito feliz, muito realizados, família maravilhosa, estruturados. Como diz o Lucas, meu filhinho, né? Graças a Deus, a gente tem carro, a gente tem... Ele está falando, o Lucas tem quantos anos? 5 anos. 5 anos, né? Porque hoje eles têm os carros, têm várias coisas, caminhão, né? Caminhão próprio, e de repente outro dia num negócio entrou uma moto e tal, e aí o pai foi buscar, e o Lucas todo empolgado falou assim, pai, graças a Deus que a gente tem um monte de carro hoje, né? Pequenininho, né? Já, graças a Deus por isso. Obrigado, gente. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Lindo. Fique em pé, pessoal, para nós orarmos. Aí, que lindo, né? Isso é prosperidade. Está entendendo? Paz, alegria, família abençoada, vivendo sonhos, materialização dos sonhos. E Deus tem isso. As pessoas podem fazer seus planos, porém, é o Senhor quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que você faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus
que abençoe os seus planos. O que está escrito ali? E eles o quê? Consagre ao Senhor. O que é consagrar? Dedica ao Senhor. Dedica. Tudo o que você faz. E os seus planos serão o quê? Vamos dar um de Jacó hoje? Você quer a benção? Então você vai dizer com a tua alma: eu preciso dela. Eu preciso da tua bênção. Eu não saio daqui sem a tua bênção. A tua bênção é a diferença na minha vida. Se o Senhor me abençoar, se a tua bênção estiver sobre a minha vida, Senhor, pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo. Pode ter tudo para não acontecer, mas vai acontecer. A tua bênção é que enriquece e não acrescenta dores. E eu quero essa bênção, Senhor. Eu quero essa bênção que não traz dores, que nada pode substituir. Eu estou aqui como Jacó, Senhor, cansado. Eu estou aqui como Jacó, Senhor, cansado, ferido, machucado, com dor. Eu estou aqui como Jacó, mas eu não saio daqui sem a tua bênção. Eu preciso da tua bênção. Eu preciso da tua bênção sobre a minha vida. Eu preciso da tua bênção sobre os meus negócios. Eu preciso da tua bênção, meu Pai, sobre a obra das minhas mãos. Eu preciso da tua bênção, Senhor. Eu sei, meu Deus, que tem batalhas que sou eu com o Senhor. Sou eu, Senhor, sou eu com o Senhor. Eu estou aqui para orar ao Senhor, meu Pai. Eu estou aqui para lutar. Eu quero ser esse que o Senhor disse. Eu estou te abençoando porque você lutou com Deus. Você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, meu Pai. Derrama a tua bênção sobre a vida dele, derrama a tua bênção sobre a vida dela. Abençoe o trabalho, abençoe a obra das mãos, abençoe tudo que eles fazem. Abençoe, Senhor. Talvez, meu Deus, muitos têm corrido atrás de tantas coisas, muitos têm corrido, meu Pai, mas nada preenche. É como esse testemunho. É porque está faltando o Senhor, está faltando a tua presença, está faltando a tua unção, está faltando o teu Espírito, está faltando o Senhor. Oh meu Deus, nós não queremos viver de ilusão, nós não queremos viver, Senhor, oh meu Deus, como Simão, iludindo pessoas. Nós queremos o poder real, nós queremos uma unção real, uma bênção real sobre nossas vidas. Nós queremos poder verdadeiro, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa, meu Deus, abençoa, Senhor, que nós possamos colocar o Senhor no lugar que pertence ao Senhor. Abençoe, meu Deus. Diga a Deus: eu preciso da tua bênção, Senhor. Eu preciso da tua bênção, Senhor. Eu preciso da tua bênção, Senhor. Diga a Deus: eu quero a tua bênção. E você pode dizer também: eu não quero ser mais um Jacó. Fala o teu nome. Eu não quero ser mais esse que foi conhecido, meu Deus, como enganador, como mentiroso, como defraudador. Não, eu não quero ser conhecido como aquele que foi um derrotado, fracassado. Não, Senhor, eu quero ser o campeão com Deus, aquele que venceu, aquele que deu a volta por cima, aquele que superou. Eu quero ser esse, Senhor. Diga. Diga a Deus. Diga, Senhor: eu quero ser o campeão, Senhor. Eu quero ser um campeão, aquele que o mundo espiritual sabe, aquele que lutou com Deus, aquele que lutou com os homens e prevaleceu. Essa luta, a luta que você precisa travar com Deus é sozinho. A luta que você precisa travar com Deus é você e Deus. Eu preciso da tua bênção, Senhor. Não importa se você está ferido, não importa se você está machucado, não importa se você está com dor. Coloca dentro de você: eu preciso da tua bênção, Senhor. Eu quero a tua bênção sobre a minha vida, Senhor. Eu preciso da tua unção sobre a minha vida, meu Deus. Eu quero, Senhor, eu quero a mudança da minha história. Eu quero a mudança da minha história. Eu quero a mudança da minha história, Senhor. E Deus vai te abençoar.
Deus vai te abençoar, Deus vai derramar a bênção sobre a tua vida. Diga a Deus: eu não quero viver de ilusão, Senhor. Eu não quero viver de ilusão, Senhor. Eu não quero viver de ilusão, Senhor. Eu não quero ser Simão, que ilude e vive de ilusão. Eu quero poder real na minha vida. Eu quero uma vida abençoada de verdade. Eu não quero fingir. Eu quero viver. Diga a Deus: eu não quero fingir. Eu não quero fingir que eu sou feliz. Eu não quero fingir que eu sou próspero. Eu não quero fingir que eu tenho uma família abençoada. Eu não quero fingir, eu quero viver, Senhor. Eu quero viver, Senhor, eu quero viver. Eu quero viver, eu quero vida real. Eu quero a tua bênção sobre a minha vida. Eu tenho visto tanta gente viver uma vida real, e eu quero essa vida. Eu quero essa bênção sobre a minha vida. Diga a Deus. Diga isso a Ele. Diga isso a Ele. Eu preciso da tua bênção. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa. Abençoa o trabalho. Abençoa a obra das mãos. Abençoe, Senhor. Mude nomes aqui. Mude nomes aqui hoje, Senhor. Mude histórias aqui hoje. Mude histórias aqui hoje, Senhor. Mude histórias aqui hoje, Senhor. Mude histórias. Mude. Em nome de Jesus. Diga a Deus: chega de ilusão. Chega de ilusão, Senhor. Chega de ilusão, Senhor. Chega de ilusão, Senhor. Eu quero uma vida real. A bênção de Deus a gente não compra com dinheiro, gente. O Espírito Santo a gente não compra com dinheiro, mas o dinheiro vem através da bênção. Tudo que nós sonhamos vem através da bênção. Então diga a Deus: eu preciso da tua bênção. Coloca o teu Espírito em mim, Senhor. Me dirija. Se o Senhor não faz nada sem propósito, me dirija nos teus propósitos. Se a tua bênção é que enriquece e não acrescenta dores, derrama da tua bênção sobre a minha vida. Amplia a minha visão, amplia a capacidade. Me dê direção, me dê discernimento, me dê unção. Abençoa a obra das minhas mãos, Senhor. Abençoa o meu trabalho. Abençoe, Senhor. Abençoe. Vai lá, Senhor. Vai lá no trabalho. Vai lá na empresa. Vai lá, envia a tua unção lá, meu Deus. Envia a tua unção lá, que haja uma unção. Nós temos determinado para o mês de maio, Senhor. Nós temos determinado para o mês de maio. Eu tenho determinado, meu Deus, vai chover no acampamento. Vai chover no acampamento dela. Vai chover no acampamento dela. Vai chover no acampamento. O Senhor vai derramar lá, na empresa, na casa, no trabalho. Vai chover no acampamento dela, como o Senhor fez as codornizes cair lá. Eu declaro, Senhor, que o mês de maio seja estrondoso. Que o mês de maio seja glorioso, poderoso, incrível. Que o mês de maio seja extraordinário. Abençoe, Senhor. Em nome de Jesus. Diga assim. Diga: Senhor, eu não quero viver de ilusão. Eu quero poder real na minha vida. Se a tua bênção é que enriquece e não acrescenta dores, eu quero a tua bênção sobre a minha vida. Jacó lutou pela bênção e o Senhor o abençoou. Diga: eu luto pela tua bênção. Eu preciso dela, porque eu creio que ela é a diferença na minha vida.
Diga: Senhor, diz a tua palavra que aquele que o Senhor abençoou, abençoado está, e eu preciso da tua bênção sobre a minha vida. Diga: Senhor, eu creio que quando a sua bênção está sobre a vida de uma pessoa, pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo. Diga: eu creio no que está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que foram chamados para o seu propósito. Diga: eu creio que até aquilo que é contra mim será convertido a meu favor. Diga: até aquilo que veio para o mal será convertido para o bem. Diga: eu creio. Diga: eu profetizo. Diga: maio vai chover bênçãos, vai chover no meu acampamento, em nome do Senhor Jesus. Como lá no deserto o Senhor fez chover no acampamento do povo de Israel. Diga: eu creio nesta bênção. Diga: Senhor, abençoa a obra das minhas mãos. Diga: tudo que eu tocar, diga, vai prosperar. Tudo que as minhas mãos tocarem vai crescer, vai dar certo. Diga: Senhor, abençoe aonde eu pisar com a planta dos meus pés. Diga: eu serei honrado. Diga: eu serei bendito ao entrar, bendito ao sair. Diga: aonde eu pisar, diga, vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio. Diga: eu terei para emprestar, mas não tomarei emprestado. Diga: eu estarei por cabeça e não por cauda. Diga: por cima e não por baixo. Diga: é o que eu creio. Diga: e se está escrito, diga, vai acontecer na minha vida, porque passarão os céus e a terra. Diga: mas as suas palavras não hão de passar. Diga: eu creio. Diga: Senhor, está escrito que o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga: e eu sou esta pessoa. Eu creio nesta promessa, eu a possuo em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos. Eu abençoo a tua vida. Que Deus unja a tua mente, que a tua mente seja uma mente ungida, dirigida pelo Espírito Santo. Que Deus unja os teus olhos, e que Deus te dê visão. A vista te mostra o hoje, a visão te mostra o amanhã. A vista te mostra o agora, a visão te mostra para onde você está indo. Que Deus te dê visão. Que Deus unja os teus ouvidos, e que os teus ouvidos sejam ouvidos sensíveis, ungidos, sensíveis à voz do Espírito Santo. Que Ele unja a sua boca, para que cada palavra que sair da sua boca seja confirmada pelo Espírito Santo, e Ele honre as palavras que saírem da sua boca. Que Ele unja a obra das suas mãos, para que tudo que você tocar, você seja abençoado. Que Ele te dê criatividade, que Ele te dê discernimento, que Ele aumente a sua capacidade e habilidade, que Ele te favoreça, que Ele assopre o seu nome, que Ele faça o seu nome chegar a lugares e a pessoas que só Ele pode fazer chegar lá. Em nome do Senhor Jesus, que você seja abençoado, que Deus seja a sua prioridade. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Eu o abençoo, e declaro que uma semana seja melhor do que a outra na sua vida, a outra melhor do que a outra, um mês melhor do que o outro, que você contraria as previsões, enquanto muitas pessoas estarão reclamando, falando das dificuldades, você vai falar da glória de Deus sobre a tua vida, porque você vai ter muito mais razões para agradecer e louvar ao Senhor, porque haverá uma diferença na sua vida, haverá uma diferença
E a Bíblia diz: todos verão essa diferença. Haverá uma diferença na vida daquele que serve ao Senhor para aqueles que não servem. Eu te abençoo. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus e saia daqui carregado de unção. Que Deus aumente a carga de favor e unção sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.